Bom dia, turma querida do terceiro ano. Tudo bem com vocês por aí? Espero que estejam muito bem. Vamos começar então mais uma semana de aula. Que Deus nos abençoe nesta semana que se inicia. Essa nossa semana será um pouquinho mais longa, porque nós temos um sábado letivo para cumprir, certo? Então, no nosso sábado desta semana, nós teremos aula normal, tá? Temos aula normal. Pessoal, para nossa aula de português hoje, que é a primeira aula, vocês vão anotar o cabeçalho no caderno, como a gente já faz todo dia. Segunda-feira, 6 de julho de 2020, aula na modalidade online. Nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 80, 81, 82 e 83. Daqui uns dias, nós vamos ter uma avaliação, tipo uma provinha, que a direção da escola precisa, né, fazer essa avaliação para avaliar. Nós já tivemos aquelas diagnósticas que vocês já fizemos duas de português, duas de matemática, uma de ciência, uma de história e uma de geografia, certo? E essa avaliaçãozinha é para avaliar tudo que a gente está estudando nesse tempo de pandemia em que as nossas aulas estão sendo online. Então nós precisamos concluir alguns conteúdos para essa avaliaçãozinha, tá? Então nós vamos corrigir essas páginas aqui, da página 80 até 83, que vocês fizeram na sexta-feira. E nós vamos fazer os conteúdos que estão nas páginas 86, 87, 88, 89, 90 e 91. Certo? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar o nosso livro na página 80 para a gente corrigir. E temos também hoje uma caligrafia. É a caligrafia da visita ao jardim, que eu vou mostrar no finalzinho da aula, tá bom? Que vocês precisam fazer. Então vamos por partes. Depois eu vou mandar a foto do cabeçalho para vocês anotarem no caderno. Então, primeira coisa, vamos fazer essa correção aqui. Bom, lá na página 80, nós temos aqui a ortografia do S e do Z. Circule as sílabas do nome de cada ilustração e escreva-o abaixo. Então aqui nós temos uma camisa. Circulei e escrevi. Aqui nós temos um juiz. Circulei e escrevi, tá? Questão 1 aqui. Leia essa tirinha. Níquel náusea. Ontem meu nariz enganchou numa asa delta. Fiquei pendurado pelo nariz 2 horas até cair. Verdade. Mentiroso. Olha só o nariz de Pinóquio. Letra A. Copie as palavras em que a letra S representa o som de Z. Então, asa delta, que tem aqui no texto, né? Nessa tirinha. E mentiroso, que eu não falo mentiroso e não falo asa delta. Então, o S tem o som de Z, tá? Aí vocês vão lembrar da regrinha. Quando que o S tem som de Z? Nós aprendemos isso na última aula. Quando que o S tem som de Z, pessoal? Toda vez que o S está entre vogais, não é isso? Letra B. Copie a palavra em que a letra Z representa o som de S. Nariz. Eu não falo nariz, porque o Z tem esse som, Z. Eu falo nariz. É como se fosse um S, mas eu escrevo com Z, certo? Quando que o Z tem o som de S? Quando ele está no final das palavras, tá? Letra C. Observe a posição das letras S e Z nessas palavras e complete a regra. Então, olha, a letra S representa o som de Z quando está entre duas vogais. É o que o tio Marcelo acabou de falar para vocês. Então, aqui tem exemplo: asa, mentiroso, princesa. A letra Z representa o som de S quando está no final da palavra. Exemplos: nariz,
chafariz e capuz, certo? Corrigido, então, a página 80, moçada. 81 agora. Encontre no diagrama 10 palavras escritas com S e Z. Então, são 5 com S e 5 com Z. Então, eu tenho surdez, asilo, paz, cruz, capaz, groselha e feliz. Tenho casado, tenho casulo e tenho fantasia, certo? Copie as palavras que você encontrou. Então, vamos lá. Palavras que têm o S com som de Z. Asilo, casado, groselha, casulo, fantasia. Não precisa, pessoal, estar nesta ordem, tá bom? Não precisa estar exatamente como está a minha ordem de palavras aqui. É importante que essas palavras estejam aí. Vocês não podem esquecer dessas palavras. Palavras que têm Z com som de S. Feliz, paz, cruz, surdez e capaz. Tá? 3. Leia em voz alta as palavras dos quadros e depois sublinhe a palavra que não faz parte do grupo. Então, nós vamos sublinhar a palavra que é intrusa. Aquela que tá aqui, mas que não é aqui o lugar dela. Então, olha, aviso, mesa, pesadelo, azedo e talvez. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, as palavras que estão escritas com Z e as que estão escritas com S, todas têm som de Z. Agora, o talvez não tem. O talvez tem som de S. Então, o talvez é a palavra intrusa aqui. Vocês vão sublinhar ela, tá? 2. Aqui, altivez, maciez, viuvez, gentileza e inês. Aqui já é o contrário. Todas as palavras têm som de S. Só gentileza que tá errado aqui, né? Gentileza tá sem o som do S. Gentileza. Então, sublinha a palavra gentileza. 3. Amoroso, felizardo, casamento, curioso e ensino. Então, todas as palavras têm o som de Z. O ensino não tem som de Z. Então, vou sublinhar ensino. A palavra intrusa. 4. Granizo, raiz, cortês, aprendiz e reluz. Então, todas aqui têm o som de S, ó. Reluz, aprendiz, cortês, raiz. Cortês que se escreve com S e as outras palavras que se escrevem com Z. Agora, granizo não tem o som do S, não é a palavra intrusa, vou sublinhar granizo. Certo? Não confunda D com T. Então, aqui eu ia completar ou com D ou com T, que tem muita gente que confunde aí. Então, olha, diamante, D, e aqui é o T. Toalha, lagarto, piada, delegado, tecido, domador, dente, tapete, certo? Depois o tio Marcelo manda a foto das páginas para vocês fazerem a correção. Agora a página 82 e 83 é uma atividade bem divertida, né? Que a gente aprendeu a família das palavras. Porta, porteira, portão, porteiro, por exemplo, né? São palavras que derivam, são da família da palavra porta. Aí aqui nesse mar aqui, né? Vocês iam primeiro completar com M, N ou S, Z, né? No caso, as ortografias que nós aprendemos. Depois vocês iam pintar as bolhas dos peixes, né? As bolhas com as palavras da mesma família na cor do peixe que as soltou. Então, por exemplo, toda palavra que derivar de império vai ser verde. Toda palavra que derivar de criança, amarelo. Toda palavra que derivar de dente vai ser rosa. Toda palavra que derivar de cansar vai ser roxo.
Toda palavra que derivar de campo vai ser laranja. Toda palavra que derivar de casal, né? Porque aqui é um S, vai ser vermelho. Toda palavra que derivar de sombra vai ser azul. Então vamos começar na página de cá para a gente ver como que vai ficar. Então a primeira palavra é imperatriz. Eu completo com M porque antes de P e B usa-se M. Gente, não esquece essa regrinha, que vocês têm muito costume de colocar letrinha errada. Antes de P e B usa-se M. E aqui no final da frase, da palavra Z, né? Então, imperatriz eu vou pintar de verde. Por que eu vou pintar de verde? Porque deriva de império. É da família do império que é verde, certo? Então, a primeira imperatriz, verde. Canseira, com S. Eu vou pintar de roxo, porque deriva de cansar. É da família do cansar. Assombrado. Aqui faltou um M. Antes de P e B usa-se M. Vou pintar de azul. Por quê? Porque deriva de sombra. Casado. Vou pintar de vermelho. Por que eu vou pintar de vermelho? Porque deriva de casal. Completa com S. Criança. N, gente. Antes de P e B eu uso M. Antes das demais consoantes eu uso N. Já tá pintado aqui no caso. Só completar. Imperador. M. Antes de P e B usa-se M. Vou pintar de verde porque deriva de império. Assombração. Antes de P e B usa-se M. Vou pintar de azul porque deriva de sombra, né? Casamento. Vou completar com S. Vou pintar de vermelho porque vem da palavra casal, da mesma família. Dentista. Completo com N. Porque antes das demais consoantes eu uso N. Antes de P e B, M. Antes das outras consoantes, N. Certo? E império, vou completar com M. Já tá pintado que é verde, tá? Antes de P e B usa-se M. Tá bom? Então essa página 82, tudo ok. Agora vamos aqui para a página 83. Camponês. M. Antes de P e B, eu uso M. Vou pintar de laranja. Por quê? Porque camponês é da mesma família do campo. Dentadura. N. Antes das demais consoantes, usa-se N. Vou pintar de rosa, porque deriva lá do dente, é da família do dente. O dente é rosa, vou completar com N, tá? Um T. Antes do T, eu vou usar N. Cansativo. Vou pintar de roxo. Vou completar com S. Por que roxo? Porque vem de cansar. Aqui eu vou completar com S. Campestre. Vou pintar de laranja. Certo? Por quê? Da mesma família do campo. Que eu só vou completar com M. Criancice aqui que eu esqueci. Completo com N. Antes de P e B eu uso M. Antes das demais consoantes eu uso N. Vou pintar de amarelo, porque é da mesma família de criança. Que mais? Onde que eu parei? Campo já, campestre já. Cansar, vou completar com S. Esse aqui também eu já passei, né? Casal, vou completar com S. Já tá pintado de laranjinha aqui. Criançada, vou completar com N, vou pintar de amarelo, que é da família da palavra criança. Sombra, vou pintar de M, vou completar com M, já tá pintado peixinho de azul, né? Descanso com S, vou pintar de roxo, porque é da família do cansar, né? E a última, acampar, de laranja, tá? Porque vem do campo. E completo com M. Antes de P e B, M. Então, nunca se esqueçam dessas regrinhas. Antes de P e B, usa-se M, certo? O S entre duas vogais tem o som de Z.
O Z no final tem o som de S, tá bom, pessoal? Não se esqueçam dessas regras. Então, corrigimos aí a página 80, a página 81, a página 82 e a página 83, tá? Manda foto pra mim, quero ver se vocês pintaram direitinho aí os balãozinhos, se tá tudo certinho. E agora nós vamos lá na página 86, nós vamos entrar aí no novo texto, novo conteúdo, vamos até a página 91. Vamos lá. Olha, então na página 86, nós vamos agora começar, né, uma nova unidade, tá? Nós pulamos a página 84 e 85, tá? Essa página aqui que é 84 e 85, que nós não vamos fazer agora, não. Nós vamos direto aqui para 86. O título é Eu Falo de Mim. Nós temos aqui uma obra de arte, uma pintura. Vocês podem observar aí no livro de vocês, ó. Essa pintura, ela é descrita, né, como Diversão no Parque de Carlton Murrell, 2004. O que eu vejo? Observe a imagem e converse com os colegas. Nós não vamos conversar, nós vamos fazer só oralmente essas questões aqui, não precisa responder. Onde essas crianças estão? Vamos olhar aqui. A gente entende que elas estão numa calçada, né? Sentadas na beira da rua. Sobre o que elas poderiam estar conversando? É difícil a gente imaginar, mas talvez pudesse ser de escola, talvez pudesse ser de uma brincadeira, né? Como elas parecem se sentir? O que você acha? Cada um aqui tá, esse aqui tá meio pensativo, essa aqui tá falando alguma coisa, né? Esses aqui estão ouvindo. O que eu sei. Agora fale de você. Você costuma falar sobre você? Com quem você costuma compartilhar segredos? Sobre o que você gosta de conversar com amigos ou familiares? Então a gente fala muito com a família da gente, com aqueles amigos que a gente confia, né? A gente conversa bastante, conta do dia a dia. Vamos lá para a página 86 agora. Nós vamos agora, pessoal, aprender ou relembrar, na verdade, né? Um novo gênero textual, que é o diário pessoal. Então vamos lá, texto 1. Você vai ler o trecho de um diário pessoal. Que acontecimentos podem ser registrados em um diário pessoal? Observe as ilustrações destas páginas. Qual será o assunto desse registro? Então olha para vocês verem. Vamos ver o que fala aqui, né? O mês de setembro ainda não acabou. A lua já está minguando e está fazendo um pouco de frio, porque faz 2 dias que o sol não aparece. Diário. Hoje aconteceu uma coisa que eu esperava há muito tempo. O Odorico, que é o papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Fazia um tempão que a gente estava ensinando, mas não havia meio do danado aprender. Eu acho até que era um pouco de birra dele, sabe? Ou talvez o Odorico só tenha aprendido a falar meu nome agora, porque só agora começou a gostar de mim. Como eu fiquei feliz com isso, diário. Ainda mais que foi sem esperar, sabe? Eu estava lá conversando com o seu nonô e, de repente, o bichinho começou. Serafina, Serafina. Currupaco, papaco. Serafina, Serafina. E desandou a falar que não parava mais. Daí, eu é que fiquei muda, imagine. Mas foi só por 1 minuto. Quando a emoção diminuiu um pouco, corri até o puleiro, fiz um agradinho na cabeça dele e falei:
Dá o pé, Odorico. E ele deu o diário. Pela primeira vez, o papagaio do seu nonô falou meu nome e bicou meu dedo bem de levinho, como se estivesse me fazendo carinho também. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o que saí correndo da casa do seu nonô sem falar tchau. Você acredita? E a primeira coisa que me deu vontade de fazer quando cheguei em casa foi contar tudo pra você. Acho que você está se tornando importante mesmo, quase querido. Cristina Porto. C. Será? Serafina? Tantas palavras. A palavra puxa é indicação ou exprime espanto, admiração ou aborrecimento. Exemplo: puxa a cadeira, menina. Puxa, a cadeira está pesada. Qual desses sentidos a palavra tem no texto? Bom, aqui, gente, nós vimos uma página, né? Um dia de um relato do diário que a Serafina fez, certo? E aí, nesse relato, ela fala aqui, né? Nesse trecho aqui, ó. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o quê. Então, qual o sentido que a palavra puxa tem no texto? Quando eu falo puxa a cadeira, menina, eu tô falando do verbo puxar, de puxar o livro, né? Agora, quando eu falo puxa, a cadeira está pesada. Eu tô admirado pelo peso da cadeira. Então, qual desses sentidos, né, que a palavra puxa tem no texto? Tem o sentido de emoção. Por quê? Porque ela ficou emocionada. Então, foi uma forma de expressar. Puxa, eu fiquei tão emocionada. Então, para que serve o diário? Só de a gente ter visto aqui, vocês já sabem, acredito que tem muitos aí que às vezes até tem um diário, né, que faz o registro. Existem vários tipos de diário. Então, o diário, ele serve para registrar acontecimentos, principalmente aqueles acontecimentos do dia a dia que acontece com a gente, tá? Aí agora lá na página 90, olha, um pouco de conversa. Então aqui a gente só vai conversar, não precisa responder. Quem que escreve o diário? É a Serafina, não é isso? Com quem essa pessoa está conversando? Ela está conversando com o diário. E que acontecimentos são contados? Ela está contando do papagaio, né? Como que chamava o papagaio mesmo, gente? Como que chamava o papagaio? Odorico. Ó, aqui ela trata ele pelo nome, né? Odorico, que é o papagaio do seu nonô. Que acontecimentos são contados, então? Ela conta do dia que ele conversou com ela, que ele falou com ela, certo? Compreensão. Então aqui agora vai mostrar pra gente, vai explicar um pouquinho do que é o diário pessoal, né? Vai explicar. Ó. O diário pessoal é o registro que uma pessoa faz de acontecimentos de seu dia a dia. A pessoa escreve sobre si mesma, contando o que fez ou o que lhe aconteceu naquele dia. O diário é como um amigo a quem se pode contar sentimentos, desejos e segredos. Por isso, geralmente é dado a ele um tratamento carinhoso como querido diário. Então, lá no comecinho a gente viu aquela imagem das crianças conversando. Aí perguntava, você tem o hábito de falar de você? Aí eu falei pra vocês, a gente tem a confiança na família da gente, no pai, na mãe, nos irmãos, nos primos, enfim, né? E alguns amigos também, né? Aqueles amigos que a gente é mais ligado. Então a gente conta, a gente conversa, a gente desabafa. O diário é uma espécie de amigo, porém não é um amigo físico, assim, vamos dizer, humano, né? É um registro, com ele você fala, você conta segredo, você coloca seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, seus sonhos, certo? E ninguém vai saber porque está registrado no diário, não é isso? Certo? Entenderam então o gênero pessoal, esse gênero textual que é o diário pessoal? Deu para entender? Então o diário ele tem essa finalidade, certo? De registrar. Por que Serafina registrou no diário o que aconteceu com ela e o Dorico? Por que vocês acham que ela
fez esse registro no diário? Qual que é a opinião de vocês? Ela fez porque ela ficou curiosa com alguma coisa? Ela fez esse registro porque isso foi importante para ela? Coloca aí, quero ver a resposta de vocês, viu, turminha? Depois a questão 3 aqui. Por que esse acontecimento é tão importante para Serafina? Porque Serafina e seu nonô estavam ensinando o papagaio a falar o nome dela havia muito tempo, mas ele não aprendia? Ou porque um papagaio não sabe repetir palavras, mas falou o nome de Serafina? Então, qual a opção que vocês acham que está correta? Agora a página 91. Fique sabendo. Então, isso aqui é importante para quem quiser fazer o seu diário. O diário pessoal apresenta indicação da data. Então, sempre tem que colocar que dia que foi aquilo que aconteceu. Ah, foi segunda-feira, 6 de julho de 2020, o tempo estava assim, assim, assado, né? Registro de fatos marcantes ocorridos no dia. Ah, e hoje eu fui visitar uma pessoa importante, ou recebi a visita de uma pessoa importante. Expressão de pensamentos ou de sentimentos sobre esses fatos. Então, quando você registra esse fato, ele tem um sentimento. Por exemplo, a Serafina registrou o fato do papagaio falar o nome dela. E ela expressou o quê? Alegria, emoção, aquela parte que ela fala. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o que. Então ela ficou tão emocionada que ela não soube nem descrever o tamanho da emoção. Uso de linguagem informal. Lembra, gente, o que é linguagem formal e informal? A linguagem formal é aquela que está sempre na norma culta padrão da língua portuguesa, certo? E aquela que a gente expressa com pessoas, por exemplo, que a gente não tem muito costume, pessoas que têm um cargo importante, às vezes você precisa mandar uma carta, mandar um e-mail. E a linguagem formal é a linguagem do dia a dia. Assim como ela fala lá no diário, né? Ela trata ele como um amigo. Copie do diário 3 palavras ou expressões em linguagem informal. Então, ela fala em vários trechos, né? Utilizando a linguagem informal. Então, assim, quais frases ou quais expressões, quais palavras, né? Que ela utiliza que está na linguagem informal. Questão 5. No início de seus registros, Serafina escreve: o Odorico, que é o papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Fazia um tempão que a gente estava ensinando, mas não havia meio do danado aprender. Ao escrever danado, a quem Serafina se refere? O que pode significar danado nesse trecho? Então vocês têm que pensar, né? B. Escreva outras palavras ou expressões que Serafina usa para se referir ao Dorico. Então, toda vez que ela fala do papagaio Dorico, o que mais que ela usa para falar dele? Sublinhe a que você considera mais carinhosa. 6. Releia o trecho. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o que saí correndo da casa do seu nonô sem falar tchau. A repetição da palavra tão significa que Serafina ficou feliz ou muito feliz. O que vocês acham? Bom, então, gente, para essa aula nós fizemos a correção das páginas 80 e 83. Lemos aí, né, as páginas 86, 87 e 88. E aí vocês vão responder essas 2 páginas, né? São poucas atividades. Tá bem fácil, bem tranquilo de fazer, certo? Da página 90 e 91. E agora eu vou mostrar para vocês a caligrafia que vocês vão fazer hoje. Então hoje, turminha, vocês vão fazer para mim lá no envelope do envelope 4 a caligrafia do texto Visita ao Jardim. Então vamos fazer com o contorno da letra certinho, caprichada, tá bom? Na casa de Maísa tem um jardim com rosas formosas. É de se admirar tanta beleza. Maísa observa os besouros e borboletas, que pousam nas roseiras mais cheirosas de seu jardim.
Ela fica muito feliz. Então aqui no final vai sobrar essa linha aqui, tá? Mas não tem problema. Vocês copiam só na linha embaixo. Depois que terminou de copiar a caligrafia, né? Que leu direitinho o texto, aí vocês vão recortar nas margens certinho, bonitinho, e vão colar no caderno azul de caligrafia, tá? Essa caligrafia para colar no caderno azul de caligrafia. Mandem foto para mim das atividades, da atividade que nós corrigimos. Quem não mandou foto das bolinhas lá dos peixinhos, do SZ, do MN, família de palavras, manda foto para mim e manda foto da caligrafia também. E a gente vai para a nossa segunda aula de segunda-feira, que é matemática.